Dr. Nelson Egon Geiger e o seu comentário. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal. Inicialmente, me excusa porque na quarta-feira passada não pude estar diretamente presente aqui, em razão, não só por causa da chuva torrencial, porque a chuva a gente enfrenta, mas é que tinha uma obrigação profissional marcada para as 9 horas, mais precisamente um julgamento pelo Tribunal do Júri, no fórum local, e a chuva muito forte, haveria problema, de repente, de chegar em tempo lá, por isso falei via telefônica. E quero, com a anuência da senhora, do senhor, dos jovens que estão nos assistindo, ainda tratar do mesmo assunto, versar do mesmo assunto, ou seja, o Tribunal do Júri, que será o objeto, é claro, do artigo escrito, que vai para o portal depois, ainda no correr do dia de hoje. As pessoas podem não saber, não ter o conhecimento registral, o conhecimento que está escrito na lei. O Tribunal do Júri, no nosso caso, do sistema jurídico brasileiro, é apenas para os crimes dolosos contra a vida. Existem alguns outros países em que há algumas exceções e tem alguns outros, como os Estados Unidos, com a explicação de que lá a legislação é estadual, não é federal, diferente daqui. Então, tem estados lá que levam a júri outros fatos que não são só os homicídios, não são só os crimes dolosos contra a vida, não o homicídio, crimes dolosos contra a vida. Também lá há uma diferença, lá são 12 jurados, aqui são 7. E lá, agora já existem modificações em alguns estados da votação por maioria, mas antigamente, no sistema norte-americano, precisava haver unanimidade da decisão dos jurados, que eles faziam a conta e depois apenas transmitiam ao juiz a decisão unânime. Aqui não é assim. Aqui são 7 jurados e decide a maioria. Como são 7 números ímpares, a maioria, evidentemente, é 4. Bem, o Tribunal do Júri é composto, é direto pela sociedade, por representantes das sociedades, no caso, os jurados, as pessoas que são chamadas a ser jurados, sistema também usado em outros países, especialmente nos países livres. Existem algumas ditaduras aí, como na Coreia do Norte e outros, que não têm Tribunal do Júri. Mas, em princípio, o Tribunal do Júri se estende por quase todo o mundo, especialmente em todo o mundo livre. Bem, então o júri julga os crimes dolosos contra a vida. Não é o juiz que julga. O juiz de direito preside o tribunal, preside o julgamento e dá a sentença com base na decisão dos jurados. É assim que funciona. Então, no Brasil, no nosso caso, o que vai a júri são os crimes dolosos contra a vida, que pelo Código Penal de 1941, o homicídio, depois, com modificações, hoje tem o feminicídio, que antes era abrangido por homicídio. Homicídio significava tirar a vida de qualquer ser humano, tanto fazia como ser homem como mulher. Hoje tem o feminicídio, que é aquele crime contra a pessoa do sexo feminino que há relacionamentos, pelo um relacionamento familiar ou de qualquer forma de convívio em comum, aí cai no feminicídio. Então, são o homicídio, feminicídio, o infanticídio e o induzimento ao suicídio. Induzimento ao suicídio, mais raro, mais difícil, mas existe. E o infanticídio,
que é aquele fato da mãe, logo após o parto, estando naquele estado puerperal, como se chama na medicina, mata o próprio filho recém-nascido. Eu tive um caso apenas nos meus 55 anos de advocacia, em que foi um feminicídio. A mãe havia matado o filho que ganhara. Ela era uma presidiária e ganhou um filho ainda em tempo de presídio, em decorrência de ter sido lá meia violentada por pessoas lá que guardavam na época o presídio, e ela matou a criança. O feminicídio é um crime mais leve no sentido da penalidade imposta pelo Código, porque aquele estado que a mãe tem logo após o parto é considerado como um estado que pode fazer alteração mental, e em decorrência disso o crime tem uma pena menor. Já no homicídio, era a pena mais elevada do Brasil na época, hoje já não é mais, hoje já tem outro tipo de pena, mas era a pena mais elevada no Brasil, que ia ao não máximo a 30 anos. Hoje já vai a 40 quando se trata de feminicídio, né? Mas não vamos falar da pena, vamos falar do sistema, como é que funciona. Então, o Código Penal brasileiro, que é de 1940, 40 e 41, ali que foi os dois Códigos Penal e o Processo Penal, no artigo 18, define o que são os crimes dolosos e culposos. Então, o crime doloso é aquele que o agente, que o executor, que o criminoso quer o resultado, quer dizer, mata porque quer. E os crimes culposos são aqueles que ocorrem em decorrência de imprudência, negligência ou imperícia. Então, nos crimes dolosos, a pena ia até 40, agora eu já falei, alterações legais levam, ia até 30, alterações legais levam até 40 anos. No Brasil não existe prisão perpétua, como tem em alguns países, inclusive nos Estados Unidos. E nos crimes culposos, essa pena se estendia no máximo a 3 anos. Agora vai a 4. Bem, por que eu estou falando nisso? Eu estou falando nisso pelo seguinte, porque o Tribunal do Júri, nessa quarta-feira, muito chuvosa, muito fria, em decorrência que o fato também era muito antigo, não houve plateia. Não haviam pessoas assistindo, mas o Tribunal do Júri é aquele que é aberto para qualquer pessoa que queira assistir. Está aí a garantia da pessoa que é julgada, que está sendo julgada, que tem todo mundo assistindo, está todo mundo vendo, então que ela está garantida de que o processo contra ela está caminhando da forma mais favorável aos seus interesses como réu. Em princípio, é isso. Então, nós, ao longo do meu tempo aí, eu fiz muito júri. Eu já expliquei por quê, na quarta, repito aqui rapidamente, porque a minha casa era próxima ao fórum, que estava lá em cima, onde é a Secretaria de Educação hoje. Ali ficou de 74 até 2004, quando foi para o atual local. E havia um auditório lá em cima para mais de 300 pessoas. Então, os julgamentos eram feitos no andar de cima. Entre a minha casa e o fórum, haviam 2 casas que moravam os juízes, porque foram construídas pela prefeitura, no tempo do prefeito Egídio Alfredo Schlabitz, em conjunto com a AJURES, Associação dos Juízes, e com o Estado do Rio Grande do Sul. Haviam 2 juízes em Camaquã e as 2 casas eram ali. Então, os juízes eram meus vizinhos. E muitas vezes, por necessidade de defender alguém, me pediam ajuda e eu fiz muitos e muitos júris ali gratuitamente. Porque não existia, naquela época, a Defensoria Pública. Aliás, a Defensoria existia. Não tínhamos
em cidades pequenas como Camaquã. Só existia em Porto Alegre, Pelotas e algumas cidades muito grandes. Então, aquela pessoa que não tivesse condições de se defender, de pagar um advogado para se defender, aqui, hoje, a justiça está abrangente no Brasil inteiro, em qualquer cidade, por menor que seja, existe a defensoria, naquela época não existia. Então, a pessoa tem direito a ser defendida porque o Estado lhe dá. Em filmes que, seguido, se vê na televisão, filmes norte-americanos, especialmente, que tem alguma coisa lá, quando prende alguém, a primeira palavra que dizem, olha, tem direito à defesa, se não puder pagar um advogado, o Estado lhe nomeia um, pois não é diferente no Brasil. Os advogados do Estado, da Defensoria Pública, fazem a defesa dos acusados que não tenham condições de pagar a sua própria defesa. Mas naquela época não existia. Naquela época, estou me referindo, de 74 a 2004, não existia defensoria. Então, volta e meia, os juízes tinham que pedir a ordem dos advogados, subseção local, que indicassem um advogado, que fazia o trabalho gratuitamente. Eu nunca me incomodei de fazer esse trabalho dessa forma, até porque a minha faculdade foi a Universidade Federal de Pelotas, foi toda gratuita, então tinha, evidentemente, que dar meu troco ao Estado pelo estudo que ganhei gratuito, meu trabalho em pagamento a isso. Então, eu fiz muitos e muitos júris. E naquela época tinha plateias grandes, houve júris ali de ter que a Brigada Militar distribuir senhas para as pessoas entrarem, e na medida que saía uma, entrar outra, mesmo tendo 300 lugares. Hoje, no fórum daqui, não tem tanto. Mas vamos ao que interessa. Então, os crimes julgados pelo Tribunal do Júri, os jurados decidem o destino do acusado e o juiz, com suporte, com base naquilo que os jurados decidem, o juiz promulga a sentença e define, então, para onde o réu vai ou como é que vai. As teses defendidas normalmente, legítima defesa, outras excludentes da acusação, não foi aquele que fez, excesso de legítima defesa em excesso, e uma série de decisões jurisprudenciais de orientação da jurisprudência, de orientação dos tribunais superiores e até do nosso Tribunal de Justiça em Porto Alegre, que define a forma como a pessoa pode ser julgada e, em razão disso, o juiz determina a sentença. Com relação à defesa e à acusação feita pelo Ministério Público, evidentemente, a denúncia e a acusação, os juízes apresentam uma série de perguntas, que chamam-se quesitos, aos jurados. Os jurados respondem através de voto secreto, voto escrito, secreto, colocado na urna, que é passada pelos oficiais de justiça, dizendo qual é o seu voto com relação àquele quesito para regular o destino da sentença, para que o juiz possa promulgar a sentença e determinar o destino do acusado que está sendo julgado pela sociedade. Então, esse é o objetivo do Tribunal do Júri, que saia das mãos dos juízes os crimes dolosos contra a vida e a sociedade decida. Por que isso? Porque, segundo a orientação jurisprudencial, o júri não julga o fato. O júri julga, na realidade, o homem, quer dizer, o acusado, aquele que está respondendo. O júri não julga o fato. E, em razão disso, a sociedade decide qual é o melhor destino, o que a sociedade quer, através dos jurados, para aquele réu acusado de uma ou de outra forma, para responder por um homicídio e para se esquivar, ser absolvido, ou para ser condenado, caso em que será aplicada a pena, e essa pena decide quanto tempo ele fica no presídio ou não.
Isto decorreu por quê? Porque a sociedade antigamente, e eu gosto de lembrar, e lembrei isso na semana passada, quando eu estava no julgamento, lembrei, acho que quando falei aqui também, que falei através do telefone lá de casa, um grande julgamento que todo mundo já ouviu falar, especialmente já nos tempos de juventude, nos tempos de adolescente no colégio, é o famoso julgamento do rei Salomão. Por quê? Porque está na Bíblia. É que naquela época, na antiguidade, e até que a sociedade evoluísse com relação às penas, à aplicação das penas, e o destino dos acusados, até que decidisse, tudo era o rei que fazia, tudo era o primeiro mandante, tudo era o que comandava. Era o rei absolutista, ou o rei mais liberal, mas era o rei que decidia. Então, o rei fazia leis através, chamados éditos ou editos, como quiserem, que promulgava o rei, quando tinha desavença entre as pessoas, lá, de vez em quando, fazia audiências públicas para decidir as desavenças entre as pessoas, então ele julgava o fato, além de administrar o império ou o reinado que ele comandava. Isso, com o tempo, foi evoluindo. A grande evolução vem do século XVIII, 1700 e pouco, quando os grandes filósofos franceses, a França, naquela época, foi o país que, na prática, iluminou o mundo, enquanto a Inglaterra, de um lado, dominava o mundo e dominava os mares, a França iluminava o mundo através das suas manifestações, das suas decisões. Grandes filósofos franceses, como Montesquieu, como Diderot, como Voltaire mais recente, e como René Descartes, foram os que começaram a dar orientações ao mundo clarear a sua ideia e terminar com o absolutismo e fazer com que as pessoas, a si mesmo, começassem a ser o administrador, o governante, através da representação popular. Isso é a evolução da história do mundo, da história, como se diz, democrática do mundo, né? Então, os grandes filósofos franceses, naquela época, começaram a sugerir essas modificações, e daí vieram esses fatos de que as pessoas passaram a ser julgadas por outras, e não pelo rei, através do poder judiciário que foi criado. Foi a tripartição dos poderes, todo mundo sabe, de Montesquieu, grande filósofo francês, que tirou todo o poder das mãos absolutistas dos reis, e ali na França, naquela época, Luís XIV, Luís XV era mais soft, como diríamos em linguagem atual, Luís XIV, Luís XIII, que eram reis mais absolutistas, começaram a perder essa força e passou-se a serem julgadas as pessoas através de outros que eram os juízes. Daí se começou a modificar as decisões, e que Montesquieu dividiu, então, sugeriu a divisão dos poderes em três: o poder executivo, executava, fazia, administrava; o legislativo, que compunha as leis, saía da mão do rei; e o poder judiciário, que julgava os conflitos de interesses entre as pessoas. Alguns desses filósofos franceses, como René Descartes, é aquele famoso ditado que se usa até hoje, né? Penso, logo existo, é de René Descartes. René Descartes, que escreveu o fabuloso, monumental Discurso sobre o Método, monumental que eu falo com relação às ideias contidas no livro, porque o livro, na verdade, não é muito grande, né? Discurso sobre o Método. René Descartes tinha uma frase com relação às pessoas, dizendo que os erros nascem e se multiplicam porque a vontade é bastante mais ampla que a razão. E Blaise Pascal, outro grande filósofo, e este mais de cunho religioso, dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece.
São frases que alguma vez talvez já tenha mencionado aqui, mas em outro tipo de comentário. Ainda Blaise Pascal dizia: a verdade sem amor não é verdade. Então, o que o Conselho de Jurados, o que os jurados fazem? Decide com a razão, decide com a sua emoção. Não tem obrigação nenhuma de decidirem de acordo com a lei. Tem obrigação de decidir de acordo com a sua vontade representativa da sociedade. E este é o objetivo do Tribunal do Júri. É por aí que os jurados devem decidir. Eu normalmente quase sempre gosto de alertar aos componentes do Tribunal do Júri o que é importante para o seu julgamento. O mais importante para o julgamento é julgar, evidentemente, com o coração, com a emoção e não com a razão. Este é o objetivo. A razão, sim, também, como faz parte do homem, se interessa para a sociedade, mas, em princípio, o que interessa é a pessoa que está sendo julgada, é o homem. No caso, o homem fala em sentido de humanidade, o homem ou mulher, e não o fato que está sendo julgado. Sabem, eu gosto de lembrar, Ernest Hemingway, um dos maiores escritores de todos os tempos, autor de livros O Homem e o Mar e Agora Brilha o Sol, livros como Por Quem os Sinos Dobram, e exatamente nesse livro, Por Quem os Sinos Dobram, que ele retrata, melhor dito, a Guerra Civil da Espanha dos anos 33 a 36, e que ele tem uma frase muito interessante no final, quando a Maria, a heroína do livro, pergunta ao Roberto, o herói do livro, né, do livro de Hemingway, por quem os sinos afinal dobram? E ele responde: os sinos dobram por ti. Eu gosto de dizer aos senhores jurados que é da cabeça deles, é da vontade deles que deve haver a decisão. Então, para encerrar esse assunto sobre o Tribunal do Júri, que eu vislumbro como importante as pessoas saberem por que existe o Tribunal do Júri e que forma julga o Tribunal do Júri e quando é que vai para júri. No Brasil, volto a dizer, nos crimes dolosos contra a vida. Quer dizer, um acidente de trânsito, alguém que mata alguém numa situação normal, não vai a júri, é o juiz que decide. Quando a pessoa mata alguém porque cometeu algum ato de imperícia ou imprudência, também não é o juiz que julga, também não é o júri que julga, é o juiz quem julga e que decide. Mas quando o crime é doloso, quer dizer, o crime é intencional, aí vai para o júri. É esta uma diferença singela, mas objetiva e bastante referencial com relação a isso aí. Voltamos na semana que vem. Quer fazer uma pergunta? Isso, Vitor Hugo Lindenau está mandando aqui uma pergunta. Não existe a imputabilidade destes casos em que a mãe mata o próprio filho decorrente da depressão pós-parto? Sim, é o infanticídio. Existe, tanto que a pena é bem mais branda. A pena vai no máximo, enquanto o homicídio vai a 30, hoje vai a 40 em determinados casos, no infanticídio a pena vai de 1 a 4 anos. Então, exatamente porque ela está fora da sua situação normal naquele momento. Mas infanticídio, no Brasil, pelo menos, é um crime já mais raro. Eu estou dizendo, de 100 e poucos júris que eu fiz, eu tive um infanticídio que fui nomeado. Era uma pessoa que não tinha condições, fui nomeado lá, não sei que ano, 70 por aí, e era uma senhora uma mulher que havia matado o filho após o parto. E a lei, ela foi, como é que foi? Ela foi condenada, sabe? Foi condenada, mas a pena é pequena. Naquela época, acho que já não deu presídio. Pena de 1 a 4. Se ficar menos de 2 anos, não vai recolhido. Uhum. Essa já estava presa por outro motivo. E a lei Magnitsky terá efeito? Será aplicada? Pois é, eu não conheço. Vou ter que estudar sobre essa lei, Lindenau, mas eu acho que é um sistema americano de punir. A maior punição
às vezes sequer é a prisão. A maior punição é aquela, segundo a orientação. E o direito norte-americano, que vem do inglês, ele é um direito que vem lá nórdico, é diferente do nosso, que é romano, que veio dos romanos. E por isso invadiu as Galhas, a Itália, a Espanha, e hoje é o direito nosso, é o direito, todo ele é legislado, enquanto o direito norte-americano é consuetudinário, quer dizer, é dos costumes. Então lá realmente eles têm algumas coisas, e a visão deles, que eu acho importante, e realmente pisar o bolso é muito pior em certas ocasiões, em certos fatos, do que pisar por prisão. Então essa lei aí, ela é importante, mas eu não a conheço a fundo, vou estudar para um próximo comentário, mas realmente eu acho que os americanos têm uma boa visão. Esse é um tipo de lei que realmente, e eles aplicam a nível internacional, para qualquer pessoa que prejudique os interesses norte-americanos. É por isso que eles são aquele Estado tão poderoso que acabaram, manchete da Zero Hora de hoje, acabaram conseguindo, com a intervenção no Irã, né, nas partes lá onde havia um estoque nuclear do Irã, acabaram conseguindo a paz por uns dias até resolver esse assunto. Tomara que essa guerra não venha, né, o Lindenau, porque se vier, veja bem, o mundo todo vai embora. A propagação atômica, ela vai de uma forma muito prejudicial para o mundo inteiro, mesmo que mate as pessoas imediatamente lá, com o tempo e os fragmentos nucleares pelo mundo afora acabam matando toda a população, né? Ainda bem que os Estados Unidos interferiram numa boa hora e num bom momento. Acho que isso nos dá, mais uma vez, a ideia de que a melhor vitória para o mundo livre era ganhar o Donald Trump naquela última eleição, como efetivamente ganhou. Quantos anos de carreira como advogado e quantos júris? Esse foi o 102 que eu fiz, eu tenho 2 ainda à vista. E acho que encerro. Foi 3 em São Lourenço, 2 em Tapes, 1 em Porto Alegre, 1 em Pelotas, o resto todo foram em Camaquã. Mas desses 100 e poucos júris que eu fiz, na verdade, mais de 30, talvez beirando os 40, foram feitos gratuitamente a pedido dos juízes naquelas décadas de 70, 80 e 90, que não tinha defensoria pública em Camaquã. E qual o mais impactante, assim, para o senhor? O mais impactante foi um cidadão que matou um filho de um fazendeiro e que foi levado... Nunca foi preso, porque ele era um ele era um capataz de uma fazenda e ele fugiu para Porto Alegre, lá para o dono da fazenda. O dono da fazenda contratou o doutor João Máximo Lopes e eu, e nós fizemos a defesa dele. Ele nunca foi preso e ele foi absolvido. Mas, naquela época, ele foi absolvido com um julgamento que foi impactante, porque tinha exatamente este julgamento, em razão da figura do falecido e da figura popular que era o autor, tinham filas e filas para entrarem nos 300 e poucos lugares que tinha no fórum lá em cima. Esse júri foi sensacional. Evidentemente, por uma questão ética, por uma questão, inclusive, de não responder por nenhuma reclamação de alguém. Eu não vou dar os nomes nem o fato, mas foi um júri impactante. Eu fiz, na verdade, alguns outros também muito bons, mas esse foi melhor. Eu tive um que foi muito interessante, dentro de uma empresa estatal, o cidadão matou o outro, dentro da empresa, os 2 trabalhando. Houve 3 júris, e 3 vezes o rapaz foi absolvido. Esse do fazendeiro, que ano foi? Década de... 70. Década de 70. Tá certo, doutor Nelson Egon Geiger. Muito obrigado, doutor. E até quarta-feira que vem.